Opa, economia! E agora? E agora a gente vai falar sobre crimes cibernéticos. Tá todo mundo na esfera virtual, né? A gente paga conta pela tecnologia, pela internet, pelo celular, pelo computador. A gente usa de plataformas para adquirir bens, para até se desfazer de bens. Mas como é que está o seu relacionamento com a segurança quando está no campo virtual? E da sua empresa? Já teve problemas? Como proceder se caso a gente tenha algum problema? Caso tenha algum problema. É para falar sobre esse assunto que está aqui comigo Felipe Cardoso, advogado civil. Felipe, satisfação tê-lo aqui no programa para a gente discutir um tema que deve chover, né, de casos lá no seu escritório, de vários assuntos que a gente pode aprender aqui com as histórias de clientes também, para a gente alertar. Estamos em risco, né? Com certeza, é um prazer estar com você aqui novamente. Essa questão de fraudes bancárias, né, através de meios virtuais, elas têm aumentado muito nos últimos anos, especialmente porque as pessoas têm utilizado mais através desses canais. Os bancos têm priorizado também esse tipo de atendimento, porque não só busca a facilidade, mas também uma economia. Então, as instituições têm dado muita ênfase nesse tipo de serviço e muitas pessoas ingressando agora até mesmo no sistema bancário acaba não tendo um conhecimento, as pessoas não têm ainda uma certa aptidão para lidar com o mundo virtual e acaba sendo vítima de estelionatários. Pois é, e aí a gente teve inclusive um dado muito curioso, né? Você que está nos acompanhando em casa, é que durante a pandemia, muita gente que não utilizava ali o celular para fazer compra, passou a fazer, né? Ou seja, aí com mais pessoas utilizando a compra pela internet, utilizando serviços pela internet, também aumentou o número de fraudes, né? E aí a gente tem os crimes que são os mais diversos possíveis. Eu sempre falo, doutor, que quando a gente está aqui trabalhando, né? A gente está aqui trabalhando, dando suor aqui para fazer, para entregar o melhor, o senhor para defender os clientes, para trazer causas positivas, a gente para dar informação. O bandido está assistindo a gente pensando uma forma de nos burlar, de nos atacar de alguma maneira. Agora, basicamente, o que a gente pode fazer, pensar como tópico mesmo de vida para evitar ser fraudado, para evitar ser alvo de um criminoso? A primeira coisa que eu poderia sugerir é para que as pessoas tivessem muita atenção ao receber um e-mail, uma mensagem, uma ligação, dizendo que está sendo vítima de uma fraude. Não é comum os bancos ligarem para o cliente, especialmente no momento que a fraude está acontecendo. Então, muitas vezes o cliente cai ao receber um SMS, por exemplo, dizendo que uma transferência de um Pix sua foi aprovada. E se não foi você, para você clicar num link ou ligar para um determinado número. Quando você pega aquilo e já vê, opa, eu não fiz transação nenhuma, a tendência de grande parte da população é desesperar e imediatamente ligar para aquele telefone, clicar naquele link, porque é a isca que eles utilizam para induzir. Então, abrir e-mail de pessoas que você não conhece, clicar em promoções milagrosas, recebeu ligações pedindo dados, informações bancárias, desliga o telefone e ligue você para a instituição bancária. Isso são formas que você pode evitar ser vítima de fraudes nesse sentido. Pois é, e aí esse contato vem de tudo quanto é lugar, né? E eu acho que teve uma lei muito importante, que ela não é muito colocada em prática ainda, está sendo difícil, eu acho, não colocada em prática. A lei já existe. O problema é que muita gente ainda burla, que é essa coisa do atendimento do telemarketing, né? A invasão do telemarketing. Agora você pode escolher não receber ligação nenhuma de ninguém. Bloqueio, faz o bloqueio, mas se você faz o bloqueio, eu fiz esse bloqueio, continuo recebendo algumas ligações. Muda o número e fica mais difícil ter esse controle. Só que quando a gente está falando de pessoas maldosas, pessoas que estão querendo cometer um crime, elas vão tentar de diversas maneiras, né? Hoje o crime mais comum, a todo momento você vê alguém que é pego por um golpe do WhatsApp. Então a pessoa vai lá, faz
clona o número da pessoa, entra pelo WhatsApp, pede dinheiro, pede aquela questão. Parece básico, doutor, mas a gente deve pensar também para a pessoa, acho que uma orientação também, além de pessoa dizendo que foi fraudada, também pedidos de dinheiro, nem que seja a mãe, a esposa, não devem ser pedidos que devem ser, pelo menos assim, colocado uma interrogação e ligar para a pessoa que você está me pedindo dinheiro mesmo, é isso mesmo? Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, se a esposa está pedindo um dinheiro urgentemente, vale a pena ligar para ela, né? Claro, sem dúvida. Se você uma indicação, né, um parente, chega de repente e nunca te pediu dinheiro. Alguns nem têm contato, muito menos um contato íntimo a ponto de te pedir um dinheiro emprestado. E de repente precisa de algo urgente, é algo realmente a se desconfiar. Então, tomar cuidado, se você não tiver condições de ligar para aquele telefone, porque ele pode estar clonado, e aí você vai acabar falando com o próprio estelionatário, você liga para um parente próximo, procura saber antes de fazer essa transferência. Porque muitas vezes o que ocorre, eles fazem uma espécie de clonagem do chip, você perde a sua linha naquele chip, eles desligam ele e habilitam ele num outro chip. E aí eles passam a ter um controle da sua rede social, do seu WhatsApp, do seu e-mail, por aí vai. Pois é. E aí a gente está falando, né, nesse tópico, né, justamente como se proteger de crimes virtuais. E aí a gente lembra daquela história, né? Eu recebi uma vez uma mensagem, doutor, tá assim, recebi um SMS. Fizeram um Pix da sua conta do Bradesco, ligue urgente. Aí naquela hora eu tive aquela mesma sensação que, gente, 2 minutos depois eu pensei, eu não tenho conta no Bradesco, eu não tenho conta no Bradesco. E aí, de repente, talvez, se a gente parar para pensar um pouquinho mais antes de tomar uma ação, é igual aquele crime, né, da pessoa que faz aquele velho crime do sequestro, do falso sequestro. Me lembro de vários casos, quem é que está nos assistindo aqui que não lembra de caso, ou não caiu num caso desse, tipo, o cara tá com a minha filha, eu tenho que entregar o dinheiro e tal. E aí, às vezes, a pessoa para pensar, peraí, mas minha filha agora tá para a escola, vou ligar lá na escola para saber como é que tá. Ou seja, você tem meios de encontrar soluções para esses problemas. Mas será que isso não acontece, doutor, porque as pessoas estão tendo conhecimento demais sobre a gente? Informação dada em rede social, informação dada, dados muito disponíveis. A gente tem a LGPD, eu quero muito falar sobre isso ainda no programa, mas a gente disponibiliza informação demais nas redes sociais, de local de trabalho, de local do que faz. Talvez seja um pouquinho menos de um pouquinho mais de intimidade, de certa forma, reservada. Sem dúvida as redes sociais, elas trazem uma possibilidade, principalmente as redes que são abertas, né, para o público em geral. Quem se expõe muito corre esse risco, porque a ideia de uma rede social hoje em dia é que as pessoas possam acompanhar a sua rotina. Então existem pessoas que ao acordar já começam a postar, eu estou aqui, vai para um restaurante, eu estou ali, e isso aí a pessoa mal intencionada, ela começa a rastrear os seus hábitos, começa a observar o seu estilo de vida, observar até mesmo, e obviamente, o seu padrão social, né? Se você usa uma roupa bacana, se você tem uma roupa bacana, para poder, de alguma forma, cometer um crime. Né? Então, é importante que as pessoas, sempre que possível, evitem se expor. É uma providência que eu sempre tomo na minha vida, por exemplo, quando eu vou postar alguma coisa em rede social, geralmente eu já saí do lugar. Eu não estou ali mais. Né? A gente não precisa deixar de postar porque faz parte do cotidiano e o mundo vai mudando. A gente vem participando cada vez mais desse ambiente virtual e é comum, né, para questões profissionais, mas existem formas de você evitar se expor de forma demasiada. Nós tivemos aqui, para citar rapidamente o caso daquele influencer, o Carlinhos Maia, prenderam essa semana os bandidos que roubaram uma série de joias, né? E aí eles disseram, olha, a gente começou a seguir ele pelas redes sociais, e, enfim, justamente pegaram os hábitos dele. Certa vez, quando a gente viu que ele estava fora do lugar onde ele mora, a gente foi lá e fez o assalto.
Para você ver que é um cara que deveria até saber disso, porque é um cara que tem a vida exposta, ele ganha dinheiro com Ganha a isso. vida com Mas isso. e as pessoas que não, né? Que as pessoas que são do dia a dia, eu estou aqui num restaurante muito legal. Aí o cara, A casa está vazia. casa está vazia, eu vou lá. Eu vou mexer com essa questão toda quer dizer, é difícil, né, gente? Você para pensar, você que está acompanhando agora aqui o nosso programa, quanto que é complexo, né, esse tema, e é legal demais a gente ter aqui, doutor Felipe, para nos apresentar esses caminhos, porque parece tudo muito... Parece assim, quem está assistindo nunca caiu no golpe, fala, não vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo, bobagem, você tem que estar distante. Mas acontece, doutor, e os casos explodem o tempo todo, mas, de alguma forma, a participação também das empresas que não investem ainda em segurança de dados, até mesmo instituições bancárias estão deixando a desejar, também tem que ser olhado, né? A gente falha como cidadão, mas algumas instituições poderiam ser mais efetivas. Sem dúvida. Nós temos dados da FEBRABAN, né, que os bancos gastam no Brasil cerca de 2,5 bilhões de reais ao ano com segurança. Isso representa 10% do orçamento em tecnologia. Uhum. Do meu ponto de vista, é insuficiente. Nós tivemos um aumento de 165% de fraudes bancárias no primeiro semestre de 2021 em relação a 2020. Quer dizer, o semestre imediatamente posterior à pandemia. Uhum. Porque mais pessoas ingressaram no digital, mais pessoas passaram a utilizar bancos através do smartphone, que hoje, inclusive, representa a maioria das transações que são realizadas. Uhum. Então, o crescimento em segurança não acompanhou o crescimento das fraudes. Nós estamos falando de 165%. Uhum. E esses números do banco, eles vêm seguindo uma linha aí bem modesta do meu ponto de vista. Você está falando o seguinte, quando fala assim 2,5 bilhões, parece, nossa, que investimento. Mas quando você pega o investimento e compara com outros investimentos do próprio banco, ele é pequeno representa demais, nada. reduzido demais. Né? E nós estamos falando do setor bancário inteiro de um país. Uhum. Há pouco tempo eu vi uma manchete dizendo que apenas a Microsoft, que é uma empresa americana, todo mundo conhece, ela saltou o investimento dela em segurança de $1 bilhão para 4. Uhum. Se você transformar 4 bilhões de dólares hoje para real, nós estamos falando de 20 bilhões. Então, quer dizer, uma empresa sozinha, ela investe quase 10 vezes mais do que o setor bancário inteiro do país. Uhum. Então, é muito pouco. A FEBRABAN diz que é suficiente, mas a gente vê aí na prática, quem está na linha de frente aí no judiciário vê que não é. Doutor, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, eu quero discutir um pouco da LGPD. O que ela muda, de certa forma, na proteção para a gente? O que, de certa forma, na prática, a gente pode pensar disso? E, principalmente, se esse programa a gente está falando de crimes cibernéticos, se a gente é alvo de uma fraude, como fazer? O que lidar? Quem buscar? Quem procurar? A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui com o nosso Economia. E agora?